inclui comportores dinâmicos de toda a terra habitada. Amém. Também, graças ao Senhor, pouco a pouco, as igrejas também estão entrando neste encargo. Hoje, muitos irmãos também já participam dessa live. Isso tem nos ajudado, essa palavra de comando. Os comportores recebem todo sábado. Isso é um grande combustível, né, para o evangelho do reino poder entrar em toda a terra habitada. Senhor Jesus. E hoje nós temos algo especial aqui nessa live. Eu queria pedir para a Yasmin explicar um pouquinho, né? Ó Senhor Jesus. Temos tradução em inglês. Ó Senhor Jesus. Explica aí, Yasmin, como é que os irmãos... Amém. Senhor Jesus, amém. O evangelho está em toda a terra. Amém. Agora na live nós temos tradução em inglês para os irmãos que precisarem. Então você entra no Zoom normal pelo link e vai ter uma opção interpretação. Você clica, vai ter lá escolher inglês, concluído, e a irmã Gemima vai estar traduzindo para o inglês e vocês vão estar escutando o evangelho em inglês. Amém. Aleluia! Senhor Jesus! Vamos providenciar também o espanhol, né? Ó Senhor Jesus! Glória a Deus! Amém, irmão Pedro? Bom dia, irmão Pedro. Bom dia! Muito bom, pode continuar. Glória! Amém! O clima aqui na sala está fogo nos olhos, amor no coração, e justiça nos pés, e graça jorrando. Aleluia! Muito bom. Hoje, né, nós temos aqui na sala do PAC um grupo de jovens da igreja de São Paulo. Eles querem aproveitar essa oportunidade de estar participando da live e depois da live para a rua! Querem provar, né, a comportagem dinâmica, posso orar por você. Nós também recebemos essa semana um grupo de mulheres conectadas. Essas estão conectadas mesmo. Ali de BH, Minas Gerais, elas receberam uma comissão do Senhor na conferência internacional e querer atender ao encargo do apóstolo, né? O Pedro, na conferência, falou sobre a importância da ferramenta do PAC, também do CEAP, que os irmãos pudessem aproveitar. E essas irmãs, com simplicidade e humildade, saíram de Minas Gerais, né, e passaram essa semana aqui em São Paulo, tiveram na base do CEAP Lorena, e ali imergindo na palavra, desfrutando, absorvendo tudo isso que o Espírito tem dado para nós, e em seguida vieram para o PAC. Ó Senhor Jesus! E graças ao Senhor, o Senhor honrou essas irmãs, o que elas vieram buscar, elas estão levando. Aleluia! Louvado seja o Senhor, né? Então, tudo isso é a confirmação da palavra profética, né? Quando nós obedecemos, cremos, nós desfrutamos de uma esfera sobrenatural. Também nós temos um irmão aqui, né, um obreiro ali de Brasília, da região 1, e também está chegando mais uma turma hoje, né? Hoje ou amanhã. Tá vindo um grupo de cooperadores, né? Ali do DF também, para passar uma semana aqui no PAC. Irmãos, é maravilhoso, né? O Espírito está realizando, né? Por meio da palavra profética, né? Está conectando todos nós, e assim nós estamos desfrutando da unidade e da edificação. Amém. E também nós estamos com o Adolescentes em Guerra. Está acontecendo lá em Campinas. Ficaram 4 dias imersos
no CEAP, na palavra profética, saindo para eu posso orar por você, comportagem dinâmica e rede de cuidado. Amém. Aleluia. Isso é tremendo, irmãos, né? A igreja não para mais. Ó Senhor Jesus. Amém. E também o encargo da África. Mais perto. Amém, aleluia. E também nós estamos com essa frente na África, né? Que maravilhoso, né? Já 3 excursões já foram para a África. Amém. E o Espírito já está operando, né? Amém. Essa semana aqui um comportor aqui do PAC abordou uma pessoa aqui em São Paulo, né, do Egito. Amém. E ele ficou muito tocado. Ele adquiriu os livros, ele ofertou para essa obra e falou que quer muito que esse evangelho chegue em sua terra. Ó Senhor Jesus! Então, isso é maravilhoso, irmãos, né? O que a palavra profética está produzindo em todos nós. Amém? Vamos aproveitar para dar uma oportunidade para os irmãos darem testemunho, mas eu quero só ler um versículo com os irmãos. Tremendo esse versículo, né? O Pedro tem falado sobre a importância da graça, né? E nós vemos que a graça, ela é operante. Amém. A graça trabalha. Amém. 1 Coríntios 15, 10, diz assim, ó: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça está trabalhando em nós. Louvado seja o Senhor. Vamos ouvir os testemunhos, né? Acho que pode começar lá pelo Adolescentes em Guerra. Tá bom. Vamos, o Vitor, né? Tá em Madagascar, né? Nesse momento, ali com um grupo de irmãos aqui na região de São Paulo. Ô, Vitor, o que está acontecendo aí, Vitor? Amém, 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 amém. Ei. Amém. Ouvindo? Amém, irmãos. Graças ao Senhor, a gente vê a confirmação da palavra profética em todo canto. Aquela história de que depende do lugar, depende das pessoas, é mentira. Só depende de nós sermos canais do Senhor e levar essa palavra sem adicionar e sem tirar nada. Sermos canais limpos para o Senhor e o Senhor vai fazer a obra. Então, estou aqui com o Ronildo, a gente está aqui em Madagascar, ele vai contar um panorama do que a gente viu até agora e depois eu vou contar uma experiência que a gente teve aqui na comportagem. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Maravilhoso, irmãos. Nós não cansamos de testificar os milagres que o Senhor tem feito por meio da palavra profética. Amém. De fato, essa é a palavra que sai do trono de Deus e tem feito a sua obra em toda a terra. Amém. Nós saímos do Brasil comissionados por essa palavra e em todo lugar que passamos, o Senhor fez milagres. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Nós ficamos alguns dias ali em Joanesburgo, onde podemos sair para a comportagem com os irmãos. Percebemos que ali há um campo extremamente fértil. Amém. Onde o Senhor quer, de fato, alcançar e também gerar um exército naquele lugar. Uma experiência muito forte que nós tivemos em Madagascar. Nós fomos para um lugar bastante povoado, chamado Nelson Mandela Square. E ali nós tivemos um pouquinho de atuação na comportagem e tivemos uma experiência maravilhosa. Em pouco tempo, o Senhor fez fluir ali a graça e vários livros saíram. Em especial, nós abordamos uma pessoa e apresentamos para ele o livro. Ele ficou desesperado e perguntou: vocês passam um cartão de crédito? Aí nós falamos: não passamos. Mas ele falou assim: aqui tem caixa eletrônico, vamos procurar juntos. Aí nós andamos todo
quase que uma parte ali daquele lugar. Nós encontramos um caixa eletrônico. Ele sacou o valor e comprou 5 livros. Aleluia! Irmãos, de fato, a comportagem funciona em qualquer lugar. Amém. Simplesmente crê na palavra profética. Amém. E lá nós vemos, a equipe foi multiplicada, nós viemos para Madagascar. E descemos em Antananarivo e tivemos muito pouco tempo com os irmãos ali. Tínhamos a viagem já programada para o interior desse país. Mas, em pouco tempo que tivemos com os irmãos em Antananarivo, nós podemos experimentar também o agir do Espírito. Amém. Nós emergimos na palavra profética. Amém. Muita comunhão, Amém. muito desfrute, Amém. muito fluir do Espírito. Amém. Ali podemos passar para eles a comissão que foi ordenada para nós, o sentimento do SEAP, da comportagem dinâmica. Os irmãos pegaram fogo. Amém. Fizemos ali um pouco de imersão na palavra com eles. Sim. E a coisa foi fluindo, os irmãos estão ficando alegres. Irmãos, as coisas estão acontecendo. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Para cá, agora estamos aqui em Tuliar, também de Madagascar. Distante também, um pouco mais precário a situação aqui. Mas, irmãos, como o Victor falou, a questão não é o lugar. Amém. A questão não é o lugar onde nós estamos. A questão é crer na palavra, Amém. ser simples e obedecer. Amém. Hoje saímos aqui para a comportagem com um grupo de irmãos, tivemos muita experiência, Amém. falamos com muitas pessoas, Amém. ainda tem muito o que fazer. Amém. O Senhor está alcançando toda a terra. Amém. Essa palavra profética está chegando em todo lugar, Sim. e onde ela chega tem acontecido milagres. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. O profeta vai compartilhar um pouquinho da experiência que tivemos no traslado. Amém. Só para os irmãos saberem, aqui em Tulear, onde a gente está, eles toda vez, uma vez por ano, fazem um Desperta Geração. São os irmãos da igreja que organizam, mas reúne todas as igrejas. E hoje mais de 80 irmãos de várias igrejas saíram com a frase "posso orar por você?". E o testemunho deles, irmãos, sem a gente precisar falar nada, foi: o "posso orar por você" tem que ser um estilo de vida. Não é um evento, não é um momento, é algo que a gente tem que praticar em todo lugar. Nós nem precisamos falar isso, irmãos. Nós simplesmente estamos pegando a mensagem 19 e transmitindo para os irmãos, falando que eles também são esses canais que dispensam a graça. E na sexta-feira, quando a gente estava vindo para cá, nós paramos na quinta-feira, nós paramos no aeroporto no Quênia, sentamos o nosso grupo para tomar um café da manhã, imergir na palavra, e ali mesmo a gente já orou pela garçonete, e no fim, né, comum da gorjeta, a gente pensou, ao invés de dar gorjeta, vamos dar para ela um livro. Então, já deixamos um livro com ela, de presente. Mas assim que a gente terminou de ruminar, de imergir na palavra, nós saímos para abordar, e a primeira pessoa que eu abordei, eu orei com ele, ele falou assim: eu não tenho dinheiro para comprar um livro, mas ele me falou que ele não era batizado. Eu falei: e ser batizado? Você aceita ser batizado agora? Ele falou: pode, é possível. Eu falei: é muito possível. Ele falou: então eu aceito. E aí nós fomos até o banheiro daquele aeroporto, oramos com ele e batizamos ele ali naquela mesma hora, pela graça do Senhor. E ali ele chorou, começou a orar também antes de ser batizado, e nós presenteamos ele com um livro. Ele voltou para o lugar dele, eu fui junto, e na hora que nós chegamos lá, outro rapaz chamou, falou: o que vocês estão fazendo é maravilhoso. E aí a gente sentou com ele e começou a conversar, a contar por que nós estávamos ali. Irmãos, o resultado dessa conversa foi um homem que levou 2 livros, Amém. Mas ofertou 20. Amém. E ele falou: o resto é semente, para onde vocês estão indo. Amém. Então, irmãos, na África funciona. Amém. E aí, para loucura ser maior ainda, na hora que a gente terminou, o rapaz que havia sido batizado, o irmão dele veio atrás de mim e falou: eu também quero um livro. Amém. E aí eu mostrei para ele, ele perguntou: posso ficar? Eu falei: nós vendemos os livros, para o seu irmão eu presenteei. Por ser um momento especial. Ele falou: não, quanto é? Eu falei para ele o preço e ele comprou o livro. Amém. Nós fomos comprar uma água numa cafeteria ali, apresentamos também, nós nem precisamos perguntar, o rapaz da cafeteria leu nossa camiseta e falou: yes, you can pray for me. Amém. E aí nós oramos por ele, apresentamos os livros, ele: quanto é? A gente falou: é tanto. Ele falou: eu quero. E também pagou. Amém. E quando nós voltamos de novo, irmãos, para outra cafeteria, que nós tínhamos orado pela garçonete, outro garçom e a gerente vieram até nós e falou: pode orar por nós. Amém. Nós também queremos isso. Amém. Então, irmãos,
Não é por força nem poder. Amém. Não é o lugar. Nós somos canais da graça. Amém. Nós estamos vivendo essa verdade. Amém. Então a nossa missão é só abrir a boca. Amém. Depois não tem mais volta. E o Espírito vai agir. Amém. Irmãos, a experiência aqui hoje foi maravilhosa. Amém. É um lugar muito pobre. É um lugar que as pessoas não têm condições. Mas nas ruas, as pessoas estavam dando tudo o que tinha no bolso para ficar com alimento diário. Amém. Só a frase, irmão, já abria o coração das pessoas. Amém. As pessoas sendo renovadas, Sim. mostrando que foram curadas naquele momento. E não é pelo nosso poder, irmãos, é o poder da palavra. Amém. Então a gente pode confiar nessa palavra, Amém. seguir essa palavra com toda a nossa vontade, emoção, com a nossa mente, com o nosso coração. Amém. Porque isso é o que vai trazer o Senhor de volta. Amém. Nós estamos vendo filho varão ser gerado aqui. Amém. Ó Senhor Jesus! Amém. Amém! Aleluia! Os adolescentes em guerra. Amém? Amém, Daniel? Amém. Amém. O áudio de vocês está mudo. Alô? Tá mutado, sei lá, deixa eu ver. Oi? Amém? Agora foi. Realmente, aquilo deputados, viu? Fora da caixa. Alex, o áudio de vocês aqui para nós está picotando. Pessoal, Ainda está travando. Está dando interferência. Ó, Jesus! Ai, Senhor Jesus, meu nome é Ana Júlia, tenho 12 anos e eu tô aqui na adolescência. Esses dias estamos com 120 irmãos. Senhor Jesus, nesses 4 dias nós estamos imergindo na palavra profética e estamos praticando a sua. Ó Senhor Jesus, isso é muito maravilhoso. Esses jovens estão se voluntariando a prestar a conta do Senhor. Pois é. Viu, Alex? Acho que é bom vocês corrigirem aí. Wesley, eu tenho 16 anos, eu sou de São Mateus, eu sou da cidade de Jaguariúna. Quando eu saí, eu percebi que Deus está fazendo uma obra incrível nessas cidades. Amém. Todos os adolescentes orando pelas pessoas, passando a palavra profética por meio da oração, pelos kits, fazendo as pessoas invocarem o nome do Senhor. Amém. Eu percebi que a minha vida, eu não devo fazer planos para o mundo, porque o mundo, ele é passageiro, mas a obra de Deus é eterna. Amém! Eu
pretendo, depois que eu terminar os estudos, vir dar o meu tempo integral para o CEAP. Amém! O CEAP é o meu lugar! Amém! Vamos lá, se apresenta, se apresenta, Albertinho. Meu nome é Rebeca, tenho 12 anos, sou de Guarulhos e eu fui para Vinhedo. Na segunda abordagem que a gente fez, que a minha dupla era Marie, e mais perto, a gente foi numa cafeteria e tinha duas moças sentadas numa mesa e eu perguntei se podia orar por elas. E elas aceitaram. Uma das mulheres ficou maravilhada que uma adolescente estava abordando elas, perguntando se podia orar. Aí eu orei, elas aceitaram e levaram o kit. Só que eu estava muito travada. Aí a gente orou e foi uma bênção que eu destravei totalmente, depois eu bati a meta. Amém! Amém, meu nome é Camila, eu tenho 13 anos, eu fui para cidade, sou de Piracicaba e fui para a cidade de Jaguariúna. Eu estava no começo meio travada, não estava conseguindo orar direito, não estava conseguindo apresentar os kits. E aí a gente chorou e depois, na hora que a gente foi almoçar, o irmão Daniel, que estava comigo, o Daniel Mar, ele falou assim, ele abordou a caixa e pediu para mim orar. Eu orei por ela e não estava dando para apresentar os kits. Aí depois de um tempo, o Daniel Mar levou eu lá, eu apresentei os kits para ela e ela ficou com o kit, aceitou a oração. E depois que a gente voltou do almoço, o que aconteceu lá foi sobrenatural, irmãos. A gente começou a orar sem parar e eu passei 3 kits e consegui 2 pessoas para a rede de cuidados. O que aconteceu lá foi sobrenatural e deixou eu muito encorajada. Amém. Amém, amém. Ô, Jones, como estava um pouco ruim o som aí, a gente vai fazer um barulho aqui rapidinho para vocês, tá? Adolescentes! Adolescentes! Amém. Amém, amém, aleluia. Chegou a informação aqui da África. O irmão André Oliveira, o irmão Evilásio estão em Maputo, Moçambique. Eles querem também aqui soltar um pouquinho da graça. Amém. Tô tentando. Foi. Olá, irmãos, tudo bem? Estão nos ouvindo? Vocês estão nos ouvindo? Sim, André, pode falar. Que ótimo. Irmãos, vamos dar um oi para os irmãos lá do Brasil. Pedro, irmão Pedro, nós temos um grito de guerra aqui, viu? Ótimo. O que eu sou? O que eu faço? Comportagem! Nem precisa falar muito, né, irmãos? Já entenderam que o mesmo Espírito está aqui em Maputo, Moçambique. Nós gastamos o nosso tempo principalmente na imersão na palavra profética. E os irmãos, vocês gostaram da imersão na palavra profética, irmãos? E essa é a fonte que a gente tem para pregar o evangelho. Eu posso orar por você com reportagem. Ontem a gente trouxe 11 nomes para a rede de cuidados. Amém. Só por alguns minutos. Estamos em conferência e amanhã ainda, depois da última reunião da conferência, o que a gente vai fazer? Comportagem! Então a gente vai sair para as ruas com os livros para orar pelas pessoas e continuar sendo esse canal de graça! Amém, irmãos! Até mais. Obrigado, irmãos. Amém.
aleluia. Está aparecendo já o CEAP, isso aí, André. Aqui é o CEAP, ó. Aqui a gente já está preparando uma maneira de construir rápido para ter o CEAP aqui onde a gente está. Então é aqui mesmo, tá bom? CEAP, que a gente já tem um lugar lá na África do Sul, Maputo, aqui em Matola, é o nosso coração e a gente está preparando o caminho para isso. Graças ao Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. O irmão Dedé, também, da região 6, o cooperador, nos mandou informações. Nessa manhã, eles não vão poder compartilhar aqui por questão de internet, né? Está lá em Angola, né? Ele e o Marquinhos, né? Mas o Espírito também está fluindo lá, com o encargo do CEAP, com portagem dinâmica. Posso orar por você? Ó Senhor Jesus! Amém. Aleluia! Por causa do tempo, eu vou chamar as irmãs aqui de Minas. Eu vi todas aqui. Não vai dar para todas falarem, né? Por causa do tempo, mas eu queria que vocês se apresentassem aqui. A irmã Rosana poder falar pela equipe. Amém? Os irmãos podem vir aqui para os irmãos ver vocês. Amém? Amém. Senhor Jesus! Senhor Jesus! Nosso louvado seja o Senhor. O Senhor abriu uma oportunidade para nós. Ali na instância, na conferência, o Senhor nos presenteou com um ano de SEAP. Senhor Jesus! Amém. Aí, irmão Jones abençoou que nós trocamos um ano por uma semana e 7 irmãos. E nós viemos, irmãos, cheio de desejo. A gente queria ver o que o Senhor está mostrando para o Pedro, para o PAC. Por que os irmãos estão ficando loucos e desesperados? Senhor Jesus! O Senhor trouxe a nós irmãs de 49, 50, 69, 70. Irmãos, nós experimentamos. É a palavra profética. De fato, o PAC é um pedaço do céu na terra. Porque a imersão na palavra profética, obediência à palavra profética. Senhor Jesus, aqui tem o governo de Deus, aqui tem a palavra profética. E aqui nós aprendemos a emergir de fato, a nos encher da graça, a sermos dispensadores. Não só nos encher, irmãos, ficar em casa enchendo, não. Nós saímos para a rua. De fato, a nossa vida mudou. Nós não vamos ser mais os mesmos. Porque os irmãos aqui, eles saem com fogo, com desespero. É só o Senhor enfrentando tudo por causa da palavra profética. A gente enfrentava, pregava o evangelho, as pessoas falavam não, às vezes recebiam, a gente parava, emergia na palavra. A palavra nos enchia e saíamos de novo. Senhor Jesus! Quero fazer um convite. Irmãos, consagrem um dia, 2 dias, o final de semana, mas vem para o PAC. Senhor Jesus! Senhor Jesus! Nós somos nós fazemos nós Amém, aleluia. Eita, Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Amém. Amém. Irmão Senhor Fábio. Jesus. Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Irmão Fábio, do Gama, Distrito Federal. Irmãos, eu estava na comodidade da minha casa, estou de férias do meu trabalho, mas o Senhor moveu situações para que eu pudesse estar aqui nesse momento. Mas, irmãos, havia muito tempo, eu não participava da comportagem, mas o Senhor me colocou no fluir do rio. Aleluia! Irmãos, essa água tem movido também meu coração e me ajudou a trocar o chip. A gente precisa encontrar pessoas por meio dessa palavra. Nós precisamos agir para conectar pessoas com Deus. Oh, Senhor Jesus, nós estamos cumprindo a palavra que está saindo da boca do profeta. Oh, nós cremos que o falar profético está sobre esses irmãos aqui no parque. Senhor Jesus, nós tivemos uma experiência ontem
Fomos para diversos shoppings, atuando, falando. E na maioria deles, os seguranças vinham atrás de nós como loucos. Mas no shopping que nós estávamos ontem, foi algo espetacular. Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Irmãos, o segurança chegou em nós e falou, e aí, como é que vocês estão aí? Já estão terminando? Já estão terminando? Ó Senhor Jesus! Irmãos, a maioria dos seguranças que paravam a gente, eles colocavam a gente para fora do shopping. Mas esse está debaixo do falar de Deus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos sendo alcançados. Eu agradeço ao Senhor por a oportunidade de estar junto dos santos. Aleluia. Amém, aleluia. E as irmãs de Minas trouxeram o Fabiano. Para dar uma desenferrujada. Amém. Amém, amém. Irmãos, de fato o Senhor trouxe, né? E, irmãos, eu quero confessar algo para os irmãos que estão ouvindo. Na minha experiência, desde Lorena até o PAC, irmãos, de fato, o Senhor é sempre novo. Amém. Irmãos, o Senhor virou. Amém, irmão Pedro? O irmão Pedro tem falado, mas quando eu cheguei em Lorena, quando eu cheguei aqui no PAC, eu vi a confirmação disso, irmão, de uma forma diferente. Eu fiquei orando a Deus, eu falando, como é que aquele irmão da Colômbia, ele ajoelhou, ele levantou e falou, sem tirar e sem pôr. Irmão, eu quero confessar que no passado, é a primeira vez que eu estou vindo nesse parque, no formato novo. No passado, quando nós vimos para cá, quando ia para lá, por que ainda não fui mais na minha região? Irmão, porque eu segurava tudo. Irmão, mas agora eu descobri, irmãos, que simplicidade desses meninos. Amém. Irmãos, aqui não tem mamorta, aqui eles não retêm nada. Amém. De forma simples, eles passam tudo. Amém. Irmãos, é a primeira coisa que eu aprendi aqui. Eu falei, eu liguei chorando para o Maurício e falei, Maurício, eu não quero ficar solto. Amém. Começa a me mandar, meu irmão. Amém. Porque aí está a bênção. Amém. Irmãos, por anos, eu fazendo comportagem, correndo para lá e para cá, quando eu me deparei com o PAC, com esse grupo de irmãos, com a simplicidade, com a cordialidade que esses irmãos nos servem, irmãos, eu me humilhei, eu tomei banho chorando, louvando a Deus pela vida desses irmãos. Para finalizar, eu também tinha um conceito que por que essa turma só vai para lugar chique? Irmãos, ontem eu encontrei uma irmã. Nós estávamos ruminando. Outro detalhe, irmãos, eu não posso mais sair daqui e inventar coisas, nem tirar e nem pôr. Os meninos aqui, de hora em hora, eles ruminam falar profético. Amém. Irmãos, e eu vi uma comportagem no descanso. Amém. Irmãos, sem fazer força. Amém. Irmãos, em uma dessas paradas, nós ruminamos só essa frase aqui, ó. Irmão, é tão simples que eu fiquei louco. Ruminamos assim, ó. Quando estamos no fluir da graça, as coisas se descomplicam. Até os problemas se tornam bênção. Aí o irmão leu isso, eu falei, mas cadê o resto? Parece que eu queria ler tudo de uma vez, tudo. Irmão, eu falei, esses irmãos estão brincando comigo. Quando eu parei, quando eu desci, a primeira pessoa que eu abordei, posso orar por você? Menino, eu estou cheio de problema. Eu falei, então é você mesmo? Eu tirei essa folhinha, irmãos, e li para ela. Minha irmã, eu acabei de ler com os meninos ali em cima agora, com os missionários, que quando estou no fluir da graça, tudo se descomplica. Eu oro para a vida chorando. Uma dona, devia ter muito dinheiro essa dona, mas ela estava vazia. O dinheiro dela não supria ela. Irmão, não supria. Irmão, e ela foi falando que estava vazia. Compartilhei com ela um ponto do falar profético, irmão. E ela levou 4 kits. Amém. Irmãos, de fato, eu quero me arrepender. Amém. Irmãos, eu também não quero segurar nada que eu estou vendo a esfera, mudou mesmo. Irmãos, e de fato, nós queremos vir mais vezes. Amém. Eu
aleluia. Nós estamos também aqui com alguns irmãos, né, do CEAP Brasil, aqui de São Paulo. Tem duas CEAPistas aqui também que estão tendo experiência aqui no PAC. Então, para concluir essa parte dos testemunhos, vou chamar aqui a Fernanda. Meu Deus! Ó, Senhor Jesus! E ela é gaúcha, viu, irmão Pedro? Amém! Senhor Jesus! Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, quando eu vim para o PAC, há 2 semanas atrás, eu vim apavorada. Senhor Jesus, eu sempre pensei. Eu comecei a ler o livro, né, com a irmã Malu da consagração. O livro falava, né, o Senhor ele quer mudar você de forma, de posição e de uso. E para mudar de uso, você tem que morrer, ser esfolada, picada, queimada e tornar em cinzas, porque nós teríamos um sacrifício santo ao Senhor. Amém. E assim, Malu, é agora que a gente vai ser esfolada e picada. Senhor Jesus. Mas eu cheguei aqui e eu pude ter experiências que eu não teria em outro lugar. Experiências de ser fiel à unção do Senhor. Amém. De chorar, me arrepender na rua, porque eu não era fiel. Eu queria fazer obras para o Senhor. Mas o Senhor não quer que eu faça obras para Ele, que eu faça a vontade dEle. Amém. Pude ter experiência de travar na rua, depois de estar fluindo muito, e de repente parar. E eu assim, sei o que aconteceu. A gente parou, eu, irmã, espera, a gente invocou assim, ó, faltou unidade, da minha parte faltou amor. 2 crianças me abraçaram antes disso, eu recebi muito amor na comportagem, mas depois eu não estava dispensando mais o amor, estava pensando na meta. E o trabalho do Senhor, ele não está pensando em meta, em que, mas no amor que você dispensa, na graça para cada pessoa. Amém. E quando eu me arrependi, pude amar as pessoas. Senhor Jesus, dependia do sim ou não, eu seria feliz, seria faceira, porque elas se sentiram amadas. Amém. E ontem eu tive uma experiência que eu creio que foi a mais forte até agora, que foi da unidade. Senhor Jesus, nós estávamos fluindo e nós tínhamos uma média de 35 kits cada uma. Né? E tinha a irmã também que estava conosco, a Silvana, alcançou a meta, depois voltou por conta da saúde, ficou eu e a irmã Yasmin. E a gente fluindo, aí parou, chegou perto de 10 horas assim, tá, amém, agora nós vamos embora. Senhor Jesus, assim, não, a gente vai terminar essa meta. E eu, Senhor, falta muito. Eu assim, amém, se encorajamos e fomos. E aí fui, e de repente eu travei, não consegui mais, porque eu comecei a olhar para a situação. E ali eu comecei a chorar, assim, Senhor, não tenho fé. E aí eu vendo a irmã, ela estava com dor, porque eu ouvia ela falar no banheiro com o irmão, no celular baixinho, eu estou com dor, mas eu vou perseverar. E eu assim, Senhor, a irmã está morrendo, está aqui comigo. Senhor Jesus, eu sei agora, Senhor, precisa fazer alguma coisa por causa da irmã. E aí, Senhor Jesus, né, a gente na chuva, a irmã começou com a bolsa na cabeça, na chuva de bar em bar. Orei para o pessoal bebendo, eu assim, posso orar por vocês? Você bebeu? Eu assim, não, sou missionária, eu quero orar por vocês. Amém. Ai, orei, o Espírito ali agiu. No final, a gente conseguiu concluir essa meta para a glória do Senhor. Amém. Jesus. E eu vim chorando naquele carro, dizendo, Senhor, me perdoa, porque eu não sou fiel, eu não tenho unidade, eu não tenho amor. Mas o Senhor insiste em me fazer reinar. Amém. O Senhor insiste em mim. E essa ferramenta é para que a gente realmente esteja no centro da vontade do Senhor. Amém. E eu assim, Senhor, eu chorando, desesperado no carro, né? Fingindo que estava bem, ela está bem, ó. Estou bem. Senhor Jesus, eu disse, Senhor, não falta mais nada. E o irmão, e ela botou a mensagem do irmão no Bluetooth do carro. E nós tudo concentrado, né? Inclusive o Uber, irmão falando sobre concupiscência, santidade, justiça. Esse irmão não vai ter, essa pessoa não vai entender nada, né? E aí, a janela aberta, quando vê um carro, passou, nos encheu d'água. Acabou com a gente, assim, Senhor, obrigada. Agora sim, agora findou. E ele assim, nossa, eu nem vi, porque eu estava prestando tanta atenção aqui, que eu nem vi que a janela estava aberta. Senhor, no final, ele ficou com o kit para concluir a meta. Amém. Deixou o nome para a gente de contato. E eu estou feliz porque eu estou vendo que esse fluir não é esforço, mas é se doar. Amém. No centro da vontade do Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Essa é gaúcha mesmo, viu? Amém. Só queria apresentar aqui para os irmãos hoje, né? Essa jovem Isabeli. Aleluia. Da Igreja de São Paulo. Está indo para o CEAP conosco hoje. Pediu demissão do trabalho, né?
Já faz uns dias que ela está muito tocada com o encargo da palavra profética, esse chamamento do Senhor de consagrar a sua vida. E graças ao Senhor, né, essa semana, né, Isabel? Sim. Deu certo, né? Ela concluiu ali o seu compromisso com a empresa. E hoje de manhã, quando eu cheguei aqui, ela falou: já estou liberada! Amém? Então, irmãos, é uma oportunidade para os nossos jovens da vida da igreja. Esse é o momento de nós atendermos o chamado do Senhor. Muitas frentes de obra estão se abrindo. Toda a terra, irmãos, precisa estar cheia da glória do Senhor. Amém. Então, quero aproveitar aqui e fazer esse chamamento, né, para o CEAP. Amém? Possamos nos consagrar ao Senhor no CEAP. Amém. É a ferramenta que está nos aperfeiçoando para nós podermos pregar o Evangelho do Reino. Amém. Em toda a terra habitada. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Obrigado. Amém. A Manu também está no CEAP. Amém. A preparação da Manu é ir para a Austrália. Amém. Ô, Jesus. É isso mesmo, Manu? Amém. Obrigado, Manu. Quer falar? Amém. Amém. Amém, Senhor Jesus. No CEAP faz 2 semanas e no PAC 2 semanas também, né? Um mês. E eu e a Fernanda, a gente tem estudado muito, né? Sobre a questão de unidade, sobre a questão de amor. E ontem eu discuti muito sobre a unidade, sobre a constância, né? Como eu sou muito fraca, eu ainda sou muito frágil, né? Quando as coisas não estão fluindo, eu já fico para baixo, né? E quando as coisas estão fluindo muito, eu já fico muito alegre. E ontem eu aprendi sobre a constância, né? Que o Senhor, mesmo a gente fraco, Ele escolheu a gente, né? Amém. Os mais fracos o Senhor escolheu. Amém. E ontem eu tive essa experiência de estar em unidade com as irmãs, né? Elas estavam sempre me ajudando, sempre me orando pela outra, sempre um amor, amando cada pessoa que a gente orava, né? Amém. E a Maria, ela compartilhou com a gente sobre cada pessoa que a gente orar, a gente focar nessa pessoa. É um momento especial dela, né? Amém. Esquecer o mundo ao redor e focar Amém. Nela. É uma salvação, é uma vida, é uma pessoa. E nós ali somos um pontinho de luz para estar iluminando, para estar mostrando a palavra para a pessoa, Amém. Né? E isso tem me ganhado muito. Como o Senhor tem escolhido os mais fracos e como é simples, como é acessível, né? É Amém. Só a gente acatar a palavra com amor reverente, não mudar nada, né? Não mudar nada da palavra, orar a palavra profética, porque o Senhor, Ele faz a obra, né? Amém. Basta a gente crer e ter esse coração de fé. Amém. 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 Meu irmão Pedro, perdão aí, porque hoje a gente extrapolou o horário, né? Muito testemunho, maravilhoso, né? Queríamos passar a palavra para o irmão Pedro. Amém? Jones, está perdoado, claro que está perdoado. O Senhor tem feito grandes coisas entre nós, está fazendo, ainda fará grandes coisas entre nós. Tem tantas coisas que, para a gente mencionar, capaz de a gente esquecer muitos itens, né? Estão acontecendo, né, nesse momento, adolescentes em guerra, né, do CEAP São Paulo, Rio de Janeiro, em Campinas, e são 125 adolescentes que estão se preparando. Quando eles terminarem os estudos, eles vão fazer CEAP e alguns deles vão se tornar coportores, né? E quem não se tornar coportor tempo integral vão ser para sempre coportores, mesmo por hora, né, por oportunidade. E também, né, esses irmãos, as irmãs de Minas Gerais estão aí fazendo CEAP. Isso é uma coisa maravilhosa, porque esse ambiente do CEAP, esse ambiente do PAC, nós precisamos transferi-lo para a vida da igreja normal, né? Os irmãos, todos os irmãos que passaram agora por esse CEAP no novo formato, da nova maneira de trabalhar, né? Especialmente eu conversei bastante com os cooperadores da região 1, quando eles voltaram do PAC, eles foram muito impressionados, né? E eu, agora ouvindo também a Rosana falar,
né? Eu percebo que realmente o PAC, perdão, o PAC é uma miniatura da vida da igreja de sucesso, né? Porque no PAC você não tem tempo para sua carne, não tem tempo para sua vaidade dos seus pensamentos. Você está todo o tempo imerso na palavra, né? Todo o tempo trabalhando em coordenação, em unidade, né? Todo o tempo vocês precisam, né? Você precisa estar focado, né? Na salvação das pessoas, na pregação do evangelho, fazendo comportagem, deixando livro nas mãos das pessoas. Isso é uma coisa fantástica. E sem falar que essa equipe maravilhosa do PAC, né, tem cuidado dos nossos irmãos, eu vou dizer assim, de um lado com a verdade, né, essa equipe do PAC, de um lado, usa, né, eles falam com firmeza o que precisa mudar, o que né, está emperrando, falam com a firmeza e, por outro lado, com muito amor, né, com a verdade e amor, né, sem ofender ninguém, tem muita cortesia, falam de uma forma, né, muito delicada, muito, né, confortável, dá carinho para as pessoas, mas, por outro lado, estão aperfeiçoando, estão, né, com firmeza, dizendo, né, o que pode melhorar, o que está errado, etc, etc. Então, eu vejo isso aí, a miniatura da vida da igreja precisa ser passada, né, nas igrejas. As igrejas precisam ter esse viver. Claro que talvez não tenha essa intensidade, né, esse intensivão, mas o que a gente puder passar para a vida da igreja, mesmo na vida normal. Eu estou trabalhando, eu tenho um trabalho secular, eu sou dona de casa, eu faço outras coisas, mas o meu espírito, né, pode estar, né, fazendo isso, posso estar tempo que estiver disponível, estou fazendo imersão na palavra, né? Tempo que eu puder, estou saindo para pregar evangelho, fazendo comportagem. Quer dizer, eu acho que isso vai mudar realmente, já está mudando, vai mudar ainda mais o perfil das igrejas, tá? E nós vamos apressar a vinda do Senhor, sem dúvida, né? E muitas pessoas serão alcançadas não só, né? Não só vamos dizer assim, do inferno, né, para o céu, né? Claro que não é assim que a gente acredita, mas assim também serem salvas para serem introduzidas na igreja como materiais de construção para a gente edificar todos juntos e todos nós levarmos as pessoas que estão sob nosso cuidado para serem vencedores. Nós vamos, né, introduzir todos para a manifestação do reino dos céus quando o Senhor voltar, né? Eu também estou muito alegre, né, quem está nos acompanhando, né, Moçambique, porque foi uma equipe grande da região 1 e também da região 8 para a África do Sul. Eles já terminaram o trabalho na África do Sul, uma equipe foi para Moçambique, outra equipe, né, foi para Madagascar, e eles estão ali, né, experimentando o fluir do Rio da Graça, levando realmente a palavra, a imersão na palavra profética em todos esses lugares, e está promovendo e provocando uma reação muito grande, né? E também nós temos 2 cooperadores da região 6, né? Estão em Angola, né? O Marquinhos ficou preso na São Tomé e Príncipe, mas já está voltando com Jumance, e ficou o Dedé e o Gomes ali, continuando trabalhando ali em Angola, né? Então, já prepararam, já inauguraram o CEAP, já estão já compraram uma van para transporte dos ceapistas, né? Estão preparando várias coisas. E graças ao Senhor, pelo que eu vi, também quem está nos acompanhando nessa live são alguns irmãos do Quênia, né? Que os irmãos do Cone Sul passaram e estão ali, né? Já estão começando a acompanhar, a amar a palavra profética. Isso é realmente uma maravilha que está acontecendo, né? E sem falar, irmãos, o último continente que o Senhor nos entregou, que é o continente da Oceania, né? Nós estamos entrando em Austrália, em novembro, dezembro, nós vamos fazer uma grande força-tarefa ali,
acabar de confirmar, levantar alguma igreja lá, né? E o Senhor abençoe esse trabalho. E eu vou dizer para vocês, né, que o Senhor fez mais um milagre muito grande, que no domingo passado, último dia da conferência em Foz, nós já terminamos a conferência, o Senhor abençoou muito a conferência, nós estávamos almoçando num restaurante, de repente nós soubemos que havia um casal de irmãos nos procurando desesperadamente. Eles queriam participar da reunião e não conseguiram nos achar. Aí um dos ceapistas, né, encontrou-os na frente do Bocafé esperando e trouxe para o restaurante onde nós estávamos. Aí nós percebemos que esse casal tem um trabalho fabuloso, né, no sul do Brasil. Tem um grupo que eles cuidam somente com a palavra profética. Eles assistem, né, todas as mensagens, todas as lives. E também esse casal recebeu o encargo do Senhor de trabalhar em Timor-Leste. Nós nem pensamos em entrar em Timor-Leste, e o Senhor está abrindo uma porta em Timor-Leste. Timor-Leste fica a 1 hora de voo da Austrália e fica ali na região da Indonésia, então já é Ásia. Então nós nunca pensamos nisso, mas esse casal, né, eles querem vender 2 propriedades para terem dinheiro para trazer obreiros de Timor-Leste para serem aperfeiçoados aqui no CEAP e também no PAC, para voltarem para Timor-Leste, para pregar evangelho e levantar a igreja lá, sabe? Então, são milagres e mais milagres acontecendo sem a gente fazer muita coisa, né? Nós estamos só sendo fiéis à palavra do Senhor, certo? Então, e sem falar, lá na África do Sul, só para vocês saberem, na África do Sul, um empresário que ama muito o Senhor, ele pôs no seu coração de fazer um grande centro de aperfeiçoamento dos líderes cristãos. E 4 anos atrás, ele me visitou aqui no Butantã, aqui em São Paulo, tivemos uma comunhão, o nome dele é Landman, e ele voltou para lá realmente construir esse centro e nos cedeu um espaço para pôr Bocafé no centro, né? E nos pediu para ajudá-lo a aperfeiçoar os líderes cristãos. E agora, com a ida dos irmãos agora, precisávamos achar um lugar para fazer CEAP lá na África do Sul. Vocês acreditam que o Senhor levantou também um outro empresário do ramo imobiliário? O Senhor, né, prosperou o negócio dele, e ele é cristão. Ele falou, essa prosperidade que o Senhor me deu não é para mim, é para o Senhor, para a obra do Senhor. Eu quero destinar, né, uma parte desse meu dinheiro para a obra do Senhor, mas eu não sei onde está a obra do Senhor, o que fazer, né? E ele frequentava uma academia que o irmão Marcelo Corradini, que está morando em África do Sul, frequentava. E se tornaram amigos, e o Marcelo perguntou para eles se ele conhecia, né, alguma propriedade, algum terreno para nós construirmos nosso centro de obra na África do Sul. Ele falou, não, eu tenho esse lugar, mostrou para ele e disse o seguinte para o Marcelo, Marcelo, o Senhor me pôs no coração e eu só estava procurando, né, onde está a obra do Senhor e eu achei. Eu vou ceder 25 mil metros quadrados do meu terreno para fazer o centro da obra de vocês e eu vou me encarregar com o meu bolso, o dinheiro do meu bolso, eu vou construir, né, salões, alojamentos, cozinha, tudo, para que vocês possam funcionar. Olha só, não é milagre, hein? Milagre em cima de milagre. E os irmãos foram dessa vez e visitaram, e construção de boa qualidade. Então, nós já temos na África do Sul, não só um Bocafé, centro de aperfeiçoamento, nós temos o CEAP já em andamento, está quase pronto, sabe? Então, tudo isso que eu quero dizer, queridos irmãos, essa obra é de Deus, essa obra não é nossa.
E eu quero aproveitar para dizer para vocês que a palavra profética está fazendo esses milagres todos, essa expansão da obra do Senhor de uma forma tão grande. Isso sem falar das igrejas existentes, né? Entre nós aqui as coisas estão prosperando. Então, a palavra está fazendo esse trabalho, essa obra do Senhor é feita pela palavra, né? Então, o inimigo de Deus não descansa. Ele quer atacar a fonte. Ele quer atacar justamente a fonte da palavra profética. Então, ele pode estar levantando alguns, né, para atacar, para falar mal, talvez até falar mal de mim pessoalmente, né? Então, queridos irmãos, eu quero declarar para todos que eu apenas sirvo de canal, de boca, para o Senhor poder falar a sua palavra. Eu quero dizer o seguinte para todos, essa declaração para todos, de que eu não tenho a capacidade de fazer a obra de Deus do jeito que está acontecendo. Eu não consigo fazer nada disso. Então, essa obra é do Senhor, essa obra é do Espírito Santo. Eu apenas sirvo de canal, apenas sirvo de boca para o Senhor falar, e eu procuro ser fiel, né? Então, queridos irmãos, não adianta me atacar, estará atacando o próprio Senhor e o próprio Espírito Santo, né? Então, mas a palavra do Senhor não vai parar, não. Ninguém vai parar a palavra do Senhor, vai continuar fluindo, vai continuar fazendo o trabalho que ela vai fazer, né? Até o Senhor voltar, né? Então, eu só quero deixar bem claro para todos, eu não tenho poder, não tenho capacidade de fazer nada disso, é o Espírito quem faz através da palavra profética. Bom, aí, entrando na palavra, eu queria dizer o seguinte para vocês, que tudo começa, vendo o livro de Efésios, tudo começa pela bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. E essa bênção, né, espiritual não é nada mais, nada menos do que a própria graça. Próprio Deus que se disponibilizou para o homem ter acesso. Depois que Cristo veio aqui na Terra, ele é a palavra que se fez carne. Ele, então, veio e trouxe a graça e a verdade para nós. E a graça é o próprio Deus sendo desfrutado por nós. Isso é, Cristo nos abriu uma porta de acesso a Deus, a todas as riquezas de Deus. É isso que está em Efésios capítulo 1, versículo 3. Toda sorte, né? Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Isso nada mais é do que a graça de Deus. Deus fluiu a graça por meio de Jesus Cristo, né? Mas Jesus Cristo, ele morreu, ressuscitou, ele foi glorificado em João capítulo 7, versículo 37 e 39, ele se tornou o Espírito, e todo aquele que nele crê, do seu interior, o Espírito entra no seu interior, e do seu interior se tornam rios de água viva, como graça, para suprir outras pessoas, né? E nós, a partir de então, nós servimos de canais dessa graça. E em Efésios capítulo 3, mostra que Paulo era o canal da graça como o mordomo da casa de Deus. Paulo era o dispensador da casa de Deus, da graça de Deus. E a partir do dispensar da graça pelo canal que era Paulo, e a igreja recebia, primeiramente recebem um grupo de dispensadores. Esse grupo de dispensadores são aqueles que enxergaram a importância da palavra. E então, essas pessoas recebem a palavra com tremor, com temor e tremor, recebem a palavra com amor, com reverência, e passam a fazer imersão na palavra, porque de tanto que eles dão importância para essa palavra,
passam o dia todo imersos nessa palavra, né? E esse grupo de pessoas é aquele vaso que está em Zacarias capítulo 4, de onde saem os 7 tubos para alimentar as 7 lâmpadas do candelabro de ouro, que é a igreja. Então aí a igreja passa a brilhar, a igreja passa a ter vida revitalizada, né? E passa então a edificação acontece. As pessoas novas são introduzidas e a edificação começa a acontecer. E esses dispensadores são vocês. Vocês estão sendo preparados, né, como ceapistas, como colportores, ou colportores por hora, né? Os irmãos das igrejas. Nós estamos sendo esse dispensador da graça. Bom, onde eu quero chegar? Eu quero mostrar para cada um de vocês fazem parte do canal desse rio. Em Gênesis capítulo 2, além da árvore da vida que Deus plantou no meio do jardim, que é para dar vida para o homem, a vida de Deus ao homem, né? E do centro do jardim também fluía um rio. Esse rio, ele fluía para regar o jardim. E o rio principal é o braço Pison. No braço Pison tem todos os materiais para a edificação da igreja. Então, o fluir da graça de Deus resulta na edificação da igreja, na edificação do corpo de Cristo. E é assim que Deus trabalha, tá? Só que o homem caiu. O caminho para a árvore da vida foi fechado, né? O homem perdeu acesso a Deus, perdeu acesso à vida de Deus, a todas as riquezas de Deus. Mas graças a Deus, Jesus Cristo veio aqui, abriu esse acesso de novo para nós. E uma vez que ele abriu esse acesso para nós, da graça, irmão, esse rio começou a fluir novamente. E esse rio está fluindo, e vai edificar a igreja. E não só vai edificar a igreja, na última mensagem, ele vai produzir um novo homem e vai encher esse universo com a própria verdade de novo. Porque com a rebelião de Satanás, com a queda do homem, entrou muitos vazios de mentira, de injustiça, né, de impurezas, né, no universo. E Deus vai usar a igreja como novo homem para encher esse universo com a verdade de novo e remover, expulsar tudo que é mentira, tudo que é corrupção, tudo que é impureza, tudo que é injustiça, né, para Deus trazer a verdade de novo. Por isso que o Paulo falou para o Timóteo que a igreja é a casa do Deus vivo, é a base e coluna da verdade. A igreja vai sustentar a verdade e vai estabelecer a verdade nesse universo novamente. Mas isso tudo, queridos irmãos, vem pelo rio da graça. O fluir da graça não só vai edificar o corpo de Cristo, o fluir da graça vai fazer com que a igreja seja esse novo homem e vai encher de verdade novamente, né, esse universo. E tudo que não é verdade será varrido para o lago de fogo. Deus vai mandar tudo para o lago de fogo. E a igreja vai ajudar Deus a fazer esse juízo, porque o juízo de Deus é segundo a verdade. Por isso, irmãos, é tão importante esse fluir do rio da graça, porque você e eu, servindo de canais, eu sou um canal, você é um canal é para fluir o rio da graça passando por você. Você não é um mar morto, você não é aquele conceito antigo da igreja de que você recebe muitas graças do Senhor, recebe e você não pratica. Você não flui a graça. Então você vira um mar morto. Mar morto recebe rio da graça, mas morre ali. Mas você é um canal vivo. Você é um canal que permite a graça passar por você. Quando a graça passa por você,
você cresce em vida. Quando a graça passa por você, você amadurece. Quando a graça passa por você, você se edifica com outros irmãos. Quando a graça passa por você resgata as pessoas das ruas. Você prega o evangelho. Você põe livro nas mãos das pessoas, né? Você traz muitas outras pessoas para receberem essa graça e se edificarem juntamente conosco. Isso é maravilhoso. E, no fim, né, Deus vai obter essa verdade nesse universo através da igreja, expulsando toda a mentira, toda a falsidade desse mundo. Eu só vou terminar a minha palavra confirmando o rio da graça com Ezequiel 47. Abre a Bíblia em Ezequiel 47. O Ezequiel foi levado por um homem que o fez voltar à entrada do templo, versículo 1. E debaixo do limiar do templo saíam águas para o oriente, porque a face da casa de Deus, do templo, dava para o oriente. E as águas vinham debaixo, do lado direito da casa e do lado sul do altar, tá? Então fluía a água do templo, fluía a água da igreja, hoje flui a água da casa de Deus, né? Está fluindo água. E essa água, versículo 3, saía aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Bom, a água saía, mas para fluir essa água da graça, precisa da cooperação do homem. Então, nós precisamos sair às águas, precisamos nos expor e ir para as águas. Vocês se dispuseram para serem aperfeiçoados no SEAP, vocês se dispuseram para ser aperfeiçoados no PAC, vocês estão passando pelas águas. E o Senhor vai medir, né? Medir significa o Senhor vai tomar posse de você. Medir é tomar posse. Então, quando o Senhor mede você, ele ganha mais um pouco de você. Então, quando ele mediu, né? Mediu 1000 côvados, as águas já subiram e davam pelos tornozelos. Mas ele mediu mais 1000, ele não para, ele vai medindo. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, agora as águas já subiram. As águas já me davam pelos joelhos, que já subiu por joelho. E você já tem mais dificuldade de ter a liberdade própria, ter movimento próprio. Você começa a ser dominado pela força das águas, tá? Aí ele mediu mais 1000. Toda vez que o Senhor mede, o Senhor nos ganha, o Senhor toma posse de nós e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, já aqui na altura da cintura. Já fica mais difícil de você ter a sua própria liberdade. A força da água começa a levar você. Aí mediu ainda outros 1000 e já era um rio que eu não podia mais atravessar, porque as águas tinham crescido, águas se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Quer dizer, as águas foram subindo, porque o Senhor foi medindo você, você se dispôs a vir para o PAC, você se dispôs a medir você, as águas estão subindo, até você não poder mais passar andando, você vai ter que passar nado. Isso é, você hoje está sendo levado pela água da graça. Então, nós estamos na situação, na condição de Paulo, em Efésios capítulo 3, capítulo 4. Paulo diz, Paulo, o prisioneiro do Senhor. E no capítulo 4, Paulo, o prisioneiro no Senhor. Então, vocês hoje não têm mais liberdade própria, vocês são prisioneiros do Senhor e prisioneiros no Senhor. Hoje, vocês estão aí para fazer a vontade do Senhor
servindo como canais da graça de Deus. Então, versículo 6, e me disse, viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um de outro lado. Irmãos, quando o rio passa, tudo vive, as árvores começam a crescer, tá? De um lado de outro do rio, lá em Apocalipse, está a árvore da vida, né? Que tem fruto de mês em mês, e as flores são para a cura dos povos, tá? Versículo 8, então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Até as águas do Mar Morto se tornam saudáveis com o fluir do Rio da Graça. Irmãos, vocês quando voltarem para suas igrejas, devem ter alguns irmãos que estão estão se comportando como Mar Morto. Só recebem, mas vocês agora vão ajudar essas pessoas, esses irmãos, a saírem com vocês, pregar evangelho, fazer comportagem. As águas do Mar Morto vão se tornar saudáveis, né? Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. Onde passa esse rio, irmãos, vai levar vida, tudo vai viver. Vocês têm essa experiência. No shopping, nas ruas, no mercado, por onde passou o rio, né? Tem vida. E haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis até as águas do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Irmãos, é maravilhoso. Você é o canal desse rio, canal da graça. Deus vai fazer essa obra por meio do fluir do rio da graça. E junto a ele se acharão pescadores, porque tem peixe. Quando tem peixe, porque tem pescadores, né? Desde Engedi até em Eglaim, haverá lugar para se estender em redes, e seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Tudo viverá, e esse rio vai trazer muito peixe, muita vida, né? Mas tem uma advertência, versículo 11, é uma advertência. Tem aquelas pessoas que insistem em não ver o que o Senhor está fazendo, insistem a não dar importância para a palavra profética, pelo contrário, insistem em atacar a palavra profética, né? E essas pessoas, irmãos, aqui vai dizer, mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Então, quem não vê o que o Senhor está fazendo e não quer ver, né? Então, o Senhor vai ter que deixá-los como pântano, como charco. Ali as águas não vão tornar saudáveis, né? A não ser que mude a condição do seu coração, né? Então, vamos, né, tomar cuidado, né? Tomar cuidado. Essa obra de Deus, essa obra do Espírito, não critique essa obra, não ataque o Espírito. Se você não entendeu, né, deixa com paciência, o Senhor vai trabalhar em você. Mas não tenha um coração maligno, perverso, de incredulidade, e ainda, né, impede que outros, né, entrem por rio da graça, tá? Senão você vai acabar se tornando um charco e pântano. Versículo 12. Junto ao rio, às ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer, não falecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Irmãos, pode ter certeza, se você continuar nesse fluir da água da graça, você vai ser renovado todo mês, vai dar novo fruto. Quer dizer, aquilo que você deu fruto no mês passado já é velho.
você vai dar um novo fruto. Você não fica nas experiências passadas, porque o fluir do rio da graça é sempre novo. Ele vai dar fruto novo para você, né? Ele vai servir de alimento para as pessoas e vai servir de remédio para curar muitas outras pessoas. E no final vai trazer a edificação, vai trazer a volta do Senhor. E o novo homem, né, vai aparecer na terra pelo fluir desse rio da graça. Nós vamos encher essa terra com a verdade do Senhor, com a realidade. E nós vamos expulsar as trevas, expulsar as mentiras, as falsidades, né? A corrupção, a injustiça, as impurezas. Tudo vai sendo expulso, né? Vai ser, no final, jogado no lago de fogo. E nós vamos salvando as pessoas, né? Dando vida para elas e trazendo todas para a edificação do corpo de Cristo, tá bom? Então, essa é a minha palavra para hoje. Jones, eu não sei se o Ami está aí, o André está aí, eles vão falar alguma coisa? Podem falar. Ó Senhor Jesus, aleluia! Ei, Jones, opa! Cadê o Jones? Ó Senhor Jesus. Amém, bom demais, aleluia. Realmente o tempo avançou, né? Só falar que coisa maravilhosa, que visão maravilhosa, irmãos. O que nós estamos fazendo na rua, nós estamos alcançando as pessoas com a vida. Estamos expandindo o reino de Deus, esses rios alcançando todas as pessoas. E eu quero só usar aqui para não demorar muito, usar o exemplo do que o Fabiano de Minas falou em relação ao PAC. Eu quero chamar a atenção dos irmãos. Irmãos, todos nós precisamos realmente passar pelo PAC. O que o Espírito fez não é nos últimos 5 anos, é nos últimos meses. A gente não tem ideia, não é? A mudança que o Senhor fez, o assunto da imersão na palavra profética, tudo isso mudou mais ainda a história da comportagem dinâmica. Então, eu quero aí também, vendo tantos irmãos sendo aperfeiçoados, encorajar todas as igrejas, a todos os comportores, não é? A todos os irmãos que cuidam de todos os CEAPs, vamos enviar os nossos irmãos para o PAC, para ser aperfeiçoado, para aprender realmente como trabalhar no descanso, levando a palavra profética, alcançando todas as pessoas por meio desse rio, não é? Que alcança todas as pessoas. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus! É muita alegria, irmãos! Ó Senhor Jesus! Vai, André! Ó Senhor Jesus, é muita alegria, aleluia! Senhor Jesus, esse rio da graça continua fluindo e trazendo a vida de Deus, a natureza santa de Deus, seus atributos e também a sua humanidade, suas virtudes, graças ao Senhor, e nós vamos crescendo. Eu toquei bastante que a cada 1000 côvados media. O Senhor está sempre nos medindo. Ó Senhor Jesus, e os comportores dinâmicos que estão nas ruas também estão sendo medidos. Eu creio que eles, cada dia, esse nível de água está crescendo. Aleluia! Ó Senhor Jesus, e irmão Pedro também diz que nós precisamos influenciar as igrejas também para que entrem nessa realidade de fluir do Rio da Graça. Disse que a vida do PAC é uma miniatura da verdadeira vida da igreja. Ó Senhor Jesus! Então, eu queria aproveitar que alguns jovens da Igreja de São Paulo estão aí, vão sair comportagem por hora, que eles possam influenciar outros de toda a Igreja de São Paulo e as igrejas adjacentes, tá bom? Vamos começar, porque precisamos influenciar. A nossa vida da igreja não se restringe a ir para a reunião, voltar da reunião, etc. Vamos levar esse clima, essa verdadeira vida da igreja intensa, não é? Como o PAC está fazendo, para que o nível da água da graça possa subir
cada dia mais, e isto resulta em edificação. No fim, esse novo homem vai aparecer cheio de verdade, cheio da realidade que é o próprio Deus, e a igreja se tornará a base e a coluna da verdade. Ó Senhor Jesus, muito obrigado pelo seu falar, Senhor. Amém. Amém, amém, aleluia. Senhor Jesus. Amém, irmãos. Como é maravilhoso, né? Como se encaixa as coisas, né? Os comportores, eles têm uma prática de hora em hora, eles param e faz uma imersão, né? Aqui em Ezequiel, né? A gente vê a mesma figura, né? De novo mediu 1000. Ó Senhor Jesus, me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos joelhos. Outra vez mediu 1000. Então, em cada imersão, há um acréscimo do nível da água, há um acréscimo da graça. Isso é maravilhoso. Ó Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Estamos chegando no final da nossa live. E eu queria pedir ao irmão Ami para escolher alguém que está na sala aí para fazer uma oração de poder, para nós terminarmos essa live com oração. E é isso aí, meus irmãos. Vamos trazer o Senhor de volta. Amém. Ó Senhor Jesus. Pode ser o nosso poeta, Isaac. Tem que abrir o microfone do Isaac. Aleluia, amém. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Queremos ter, Senhor, esse viver intenso, Senhor. Que a vida da igreja seja essa realidade para nós. Senhor, queremos estar sendo medido por esse rio, Senhor. Que a tua vida esteja crescendo mais e mais em nós. Queremos estar praticando essa palavra, Senhor, alcançando as pessoas. Ó, Senhor, que esse seja o nosso viver, Senhor. Através, Senhor, da comportagem por hora, Senhor, por oportunidade. Senhor Jesus, seja comportagem dinâmica. Ó, que cada um de nós sejamos esses canais da graça, Senhor. Cuida das igrejas, cuida, Senhor, das equipes dos comportores. Ó, Senhor, do CEAP, Senhor, nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, pela palavra profética que está realizando a tua obra em toda a terra. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Amém.